Pois é, meu amigo Cristiano, chegando aí agora o acerto com o leão, né, que temos que fazer normalmente no primeiro trimestre do ano, termina até o dia 30, vai até o dia 30 de abril, né? Tem muita gente, claro, que vai começar dia 29 a pensar na coisa, né? Como todo bom brasileiro. Mas quais são as principais mudanças em relação às últimas declarações, os últimos acertos ou o último do ano passado? Então, Silvio, este ano a gente teve algumas alterações assim que ficaram interessantes, tá? Inclusive, o programa ele ficou até um pouco mais amigável assim para que os contribuintes eles consigam declarar. Eu fiz algumas anotações assim, porque algumas mudanças realmente elas impactam assim e trazem de certa forma alguma vantagem e outras situações assim elas disponibilizam de certa forma um conforto para o contribuinte, tá? Mas necessitam de um cuidado de quem vai fazer a declaração, claro. Perfeito. Então, o ideal é que um profissional habilitado possa orientar, não que seja necessário, não é obrigado, né? Mas acredito que as orientações de um profissional, elas podem, na verdade, evitar questões de malha fina, trazer algum tipo de benefício, um pagamento de um imposto mais justo e tal. E queria colocar, assim, que dentre essas novidades, o que se tornou bem interessante é que agora pode-se fazer doações para o idoso, né, os idosos e as crianças e adolescentes, ou seja, o fundo para idosos, crianças e adolescentes. Ele se criou uma limitação global de 6%, 3% para o fundo dos idosos. Da renda líquida ou bruta? Do imposto de renda a pagar. A pagar, tá. Do imposto de renda a pagar. Tá, certo. Dentro do próprio ano de 2020, ou seja, o próprio programa ali, ele já vai te dizer o valor que tu pode doar para esses fundos. E aí o fundo se escolhe, se é o nacional, se é o estadual, se é o municipal. Isso é na declaração completa, Cristiano? Na declaração do imposto de renda, tanto completo quanto simplificado. Simplificado também. Isso. Mas assim, o interessante é que ele ficou bem mais amigável, ficou muito mais fácil do contribuinte verificar, porque sempre gera uma dúvida, né, de quanto que eu posso, será que eu não vou doar e tal, mas claro que ali é o limite e a pessoa pode doar além do limite, desde que não seja dedutível. Mas sempre levando em conta o seguinte, a amizade de leão tem que cuidar, né? Ele está muito amigável, mas olha lá, né? Mantenha ele distante, né? Mas se tiver gordinho, ele é mais amigo, né? O leão faminto não é tão amigo assim. Não é tão faminto. No que diz respeito aos limites, Cristiano, de obrigatoriedade para declaração de renda, deve ter notado, né? Sim, certo. O que acontece? A gente não tem a correção já há algum tempo, né? Isso é uma grande reclamação dos contribuintes, né? Dos profissionais que lidam nessa área. Na tabela não há. É uma questão de injustiça, né, dessa correção. Mas os rendimentos tributáveis, eles ficaram... quem recebe acima de 28.559,70, aqueles que são isentos do imposto de renda, que tiveram isenção acima de R$40 mil, as receitas de atividade rural acima de R$ 142.798,50, que tiver no calendário 2019, os ganhos de capital, ganhos variáveis, né? E quem possui bens ou direitos acima de R$300 mil. Estes são aquela faixa que são os obrigatórios, tá? O que se tem que ter cuidado? Neste ano, o desconto com contribuições dos empregados domésticos não está mais valendo. Então, o pessoal tem que ficar atento, porque no ano passado teve esse desconto, este ano não é permitido, porque a legislação foi somente até o dia 30 de 12 de 18, perdoe. Então, este ano não teria essa obrigatoriedade. Uma questão muito interessante que este ano foi lançada é a declaração pré-preenchida, ou seja, aquele contribuinte que tiver a certificação digital, ele pode fazer a opção de vir a declaração pré-preenchida do ano anterior com algumas outras informações adicionais. Ou seja, tu não precisa mais ir na Receita, baixar um arquivo, baixar no teu programa, não. Direto na declaração do imposto de renda, você vai com a certificação digital, coloca se é procurador ou se é o próprio contribuinte, ele vai te dar a opção e vai te trazer todas essas informações. Isso aí vai evitar um erro. Outra questão bem interessante é que pessoas com rendimentos tributáveis acima de R$200 mil, essas pessoas estão obrigadas a declarar o número do imposto de renda do ano anterior. Isso é uma questão de controle, porque hoje
qualquer pessoa pode pegar um CPF e fazer a declaração em nome de um terceiro, tá? Então, essas questões de controle estão sendo implantadas. Houve algumas modificações também na questão dos bens que são declarados. A gente notou que no ano anterior eles fizeram algumas exigências, conta corrente, agência, banco. Este ano isso ainda não é obrigatório, entretanto é obrigatório a quem declarar nas suas receitas ou bens financeiros o CNPJ da instituição, isso é obrigatório. Nós temos também uma questão que agora é obrigatória também, é declarar se aquela conta corrente é do dependente ou é do titular. Então, somente essas questões assim que são mais novas, o resto permanece. O resto... O prazo, então, é 3 de março. O prazo, a declaração vai ficar disponibilizada a partir de 3 de março pela Receita Federal e o prazo é 30 de abril. 30 de abril. 30 de abril. Tem uma novidadezinha ali que pode ser interessante para os contribuintes, é que agora, quando tu vincula nos teus bens as contas bancárias, automaticamente ela já vai, tu já pode escolher aquela conta dos bens para a conta da tua restituição. Então, isso é uma facilidade, alguma coisa que te elimina um campo a ser preenchido. Muito bom, eu acho que está se aperfeiçoando mais e facilitando, né, para que o contribuinte possa, inclusive ele próprio fazer essa declaração. Embora nós saibamos que é importante sempre ter um profissional, sobretudo quando é a questão jurídica, né, um profissional que é capaz, como somos da contabilidade, para lhe ensinar o caminho para não ter problema, que ter problema com o leão não é fácil. É muito ruim, né? Silvio. Eu tenho casos, inclusive, que as pessoas erraram de boa fé, sem nenhuma intenção. É isso aí, sim. E vem, abrem um processo administrativo. A primeira coisa que eles fazem, eles abrem um processo administrativo, muitas vezes não conseguem notificar ali o cidadão, aí vai a citação por edital, o cidadão jamais vai ficar sabendo, e quando vai ver, tem uma multa astronômica. Então, a recomendação é um profissional. Bom, Cristiano, obrigado pela tua presença aqui, né? Silvio, muito obrigado, Vilmar. Teremos mais oportunidade, porque até o final de abril é a declaração, então, para esclarecer esses assuntos, esses tópicos importantes, para que você tenha essa facilidade. Obrigado. Obrigado. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade.